a Carol vai se apresentar também quando ela for falar, ok? Peri. Boa noite, Regina, boa noite, Carol, boa noite a todos que estão participando. É um prazer estar conversando com vocês nessa noite, né? Muito obrigado pela possibilidade, né, Regina, de a gente estar conversando um pouquinho com os professores, com os nossos, né, multiplicadores desse programa tão importante que é o programa Defesa Civil na Escola. Então, uma apresentação bastante breve. Meu nome é Luciano Peri. Atualmente, eu sou coordenador regional da Defesa Civil, da qual atua na região de Xanxerê, que são 20 municípios. Eu sou funcionário público de carreira, né, esse ano completo 25 anos de efetivo de serviço dentro das instituições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E minha primeira formação, eu sou professor de geografia. Eu vi que quando entrou, né, tinha uma professora de geografia. Então, a todos os professores e professores de geografia, é um prazer estar conversando com vocês, né? E eu quero trabalhar um pouquinho, né, dentro do programa Defesa Civil na Escola, exatamente a questão dos desastres. Então, Gladys, se você me permite, para que eu possa colocar minha apresentação, por favor. Muito obrigado. Eu vou colocar a apresentação e aí vocês só me confirmam se estão vendo ela. Pode me confirmar, por favor? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês, né, junto com a nossa colega Carol, os conhecimentos básicos de proteção e defesa civil. Nesse, né, ano que a Defesa Civil completa 50 anos, a Defesa Civil tem uma história muito grande, né, que ela trata sobre exatamente as ações de preparação, mitigação e prevenção. E quando o desastre acontece, que é o que eu vou estar falando hoje, nós atuamos no processo de resposta e reconstrução, e aí depois a Carol vai explicar muito bem todos esses processos, né, Carol? Mas o que acontece, né? Eu começo a minha fala dizendo o seguinte, né? Será que Santa Catarina sofre com desastres? Qual é a opinião de vocês, né? Qual que é a condição que tem? Eu gostaria de ouvir, né, uma pessoa, por favor, fique bem à vontade, né, para tentar responder essa pergunta. Você acha que Santa Catarina sofre com desastres ou não sofre com desastres? Quem dá um chute aí, por favor? Fique à vontade, pode abrir o microfone e falar. Qual a sua opinião sobre essa minha primeira pergunta? Pode ser um por vez, não precisa ser todos tão rápido assim, né? Alguém gostaria de falar? Acredito que sim. Com quem que eu estou falando? Ana Flávia. Ana Flávia, de que região você está falando de Santa Catarina? Eu falo da região do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, para ser mais exata. E é uma região que sofre muito com enchentes, até mesmo deslizamentos. Exato, concordo contigo. Muito obrigado pela tua participação. E infelizmente Santa Catarina sofre com desastres. Por que que eu estou falando disso, né? De 1991 a 2012. Por favor, Regina, pode falar. Acho que a Giane está com a mão levantada. Por favor, pode falar. Eu só ia também dizer que no material que a gente recebeu, então, né, no Encontro 2, falava que Santa Catarina tem 9 municípios com situações gravíssimas, né, que está os municípios do Brasil é um dos mais atingidos por desastres, a situação é bem complicada. Exato. Infelizmente é bem complicado. Tem mais alguém com a mão erguida, Regina? Eu não consigo ver, por favor, que eu estou só na apresentação. Pode seguir. Ok. Então, como as duas colegas falaram, né? A gente tem um estado que sofre com muitos desastres. Vocês podem ver nessas fotos. E segundo o Atlas Brasileiro de Desastres, infelizmente, né, de 1991 a 2012, nós tivemos diversos desastres que afetaram Santa Catarina. E para que vocês entendam, né, esse dado ele traz como 34% a gente trabalha, né, com as enxurradas e 30% com a condição das estiagens. E o terceiro maior evento que atinge o estado são os vendavais, ou seja, nós trabalhamos, né, com um excesso de chuva que gera as enxurradas, os alagamentos, as inundações. E do outro lado, nós temos a falta de chuva. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, o oeste de Santa Catarina, né, a bacia do Rio Uruguai,
segundo, né, o boletim hidrometeorológico emitido no último dia 8, ele traz para nós um déficit hidrológico de menos 30%, ou seja, nós temos uma falta, né, da quantidade de água que choveu com a quantidade de água que saiu, de 30%, né, que faltou nesses últimos 3 anos. Né? E para que vocês entendam, ao mesmo ponto, a colega ali de Balneário, né, nesse ano a gente já teve decretação de situação de emergência em alguns municípios por excesso de chuva, ou nas últimas semanas, né, nos últimos 20 dias, nós tivemos situações bastante complicadas de chuvas intensas na nossa região e no nosso estado como um todo. Então, o estado hoje, né, dentro dos desastres, né, climatológicos, a gente sofre muito com esse contexto. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de desastre, a gente tem uma definição de desastres climatológicos, hidrológicos, meteorológicos e outros tipos de desastres. Essa configuração que se mostra aqui é uma configuração que está se mostrando de 1991 a 2019. Esses dados são os atlas, né, do PDCE, do PPDC, que é o Plano de Proteção e Defesa Civil, que foi feito, né, pela Defesa Civil em parceria com a UFSC, e ele traz informações mais atualizadas. E, infelizmente, hoje, mais de 53% de todos os desastres, eles estão exatamente relacionados a essa condição hidrológica, que é o excesso de água ou a falta de água. E 25% deles estão relacionados à condição climatológica, como eu falei para vocês, entra já os eventos adversos relativos à condição, né, de falta de água, gerando, então, a maioria dos desastres nessa realidade. E vocês podem ver que todos os anos, desde 1991, nós temos um cardápio, né, e quando a gente diz um cardápio, nós temos uma variação de quase, né, na sua totalidade, os 3 eventos climáticos, hidrológicos, meteorológicos registrados, e em alguns anos, especificamente, né, a gente tem ainda o 4º evento, que são os outros eventos, são os acidentes com produtos perigosos, que são eventos diversos a esses que não se enquadram dentro dessa metodologia. Continuando, né, quando a gente fala, né, de desastres, e aí vou pegar um gancho do que a colega, né, falou, e dentro do Atlas Brasileiro de Desastre, dos 50 municípios que mais sofreram desastre, de 1991 a 2012, dos 50 municípios que vocês estão vendo aqui, né, cerca de 30 municípios fazem parte do estado de Santa Catarina. Ou seja, né, dos 50, 30 municípios são de Santa Catarina. E o que nos preocupa, que o primeiro município nesse ranking que se mostra, né, com uma incidência aí de quase 50 eventos, é o município de Chapecó, e ao mesmo lado dele, né, com 47 eventos, está o município de Chapecó, Santa Catarina, lá no oeste, né. Depois nós temos Canoinhas, Tangará, Joinville, Florianópolis, Ceará, Abelardo do Luz, Concórdia, ou seja, dos 9 primeiros municípios que sofrem desastre, 8 deles são catarinenses. Então, para explicar ali a fala da colega, né? E nós perdemos para o município de São Paulo, que é um município gigante, com uma grande área territorial e com uma grande quantidade de pessoas, né, que são residentes lá. Ou seja, infelizmente o nosso estado sofre muito com isso. Fazendo o mesmo recorte daquela realidade, trazendo para a realidade de Santa Catarina, dos 15 municípios que mais sofrem desastres, né, nós temos uma boa parte desses municípios que estão, né, direcionados na região do Grande Oeste e parte deles na região litorânea e oeste de Santa Catarina, e norte de Santa Catarina, aonde que esse número mostra para nós, né, uma concentração em uma determinada área do estado que tem uma maior incidência de desastres. E é importante dizer, não quer dizer que a incidência é o dano, né? Nós temos alguns eventos, como o evento 2008, que foi um único evento, mas que gerou danos, né, significativos em toda uma região. E por que eu falo isso? Baseado nesses dados, baseado nesses levantamentos, o próprio Atlas traz que essa região que eu circulei para vocês, né, que é a região onde tem as coordenadorias regionais de Xanxerê, Chapecó, né, pega também uma parte da coordenadoria de Concórdia aqui, é a região do estado que sofre com o maior número de incidência de desastres. Para que vocês tenham uma ideia, no ano passado, a coordenadoria regional de Xanxerê registrou cerca de 20,46% de todos os desastres que aconteceram em Santa Catarina. Então, em números absolutos,
a coordenadoria regional do qual a gente atua acabou atendendo, né, ou acabou sendo afetada por cerca de 1/5 de todos os desastres que aconteceram em Santa Catarina. E o que eu quero mostrar para vocês? Essa é uma região com maior incidência. E esse mapa, para que vocês melhor entendam, quanto mais vermelho, né, é a cor que está o mapa, como eu estou citando aqui Abelar de Luz, como estou mostrando Chapecó, como estou mostrando Concórdia, Xaxim, é o número de desastres nesse período. Então, quanto mais vermelho, ele vai de 32 a 47 eventos. E se vocês olharem o restante do mapa, como a gente tem Joinville, como nós temos Canoinhas, como nós temos próprio Florianópolis, também está nessa coloração vermelha, e os outros que estão numa coloração muito próxima, onde que vai diminuindo o número. Mas isso traz uma mancha para o nosso estado, que é um município que sofre com muitos desastres, e infelizmente a tendência que vem se mostrando devido, né, às mudanças climáticas é que nós tenhamos mais desastre, mais eventos acontecendo nesses próximos anos, e nesse momento, agora com a virada do Laninha para o El Niño, a nossa primavera deve ser uma primavera um pouco chuvosa, pelo que vem se mostrando alguns modelos, né? Para que vocês entendam, né? Nos últimos 29 anos, e esse é um levantamento que foi feito pela Defesa Civil, através do estudo feito da UFSC, né, para o PPDC, mostrou que nós tivemos um registro, nesses 29 anos, de 5.540 desastres. O que eu quero dizer para vocês? Isso mostra que nós tivemos uma média de 191 desastres ano. Dos 295 municípios dos quais a gente tem, cerca de 62%, 63% deles são afetados anualmente, em média, por desastres. Desastres esses que geram danos humanos, e esses danos humanos, né, hoje nós somos dentro da condição dos estados que mais registrou óbitos nesse levantamento, é o 4º estado que mais registrou óbitos em decorrência de desastres, é o primeiro na posição na questão de desabrigados alojados e o 7º na questão de número de pessoas diretamente afetadas. E não só isso, a gente tem um ranking também que nos preocupa muito, que são os danos materiais dos prejuízos, o custo disso, né? Então hoje nós estamos numa casa de custo de danos materiais e prejuízos, passando da casa dos 25 bilhões em todo esse período aqui que eu estou trabalhando para vocês. Ou seja, nós temos uma incidência de desastre bastante grande, nós temos o estado que sofre com algumas regiões que em determinados momentos acabam sofrendo um número maior de desastres, e esses desastres eles causam danos materiais e principalmente eles causam danos humanos, como óbitos, desabrigados, alojados, e as pessoas são afetadas de forma direta pelo desastre. Por que eu estou falando isso, né? Santa Catarina é um dos estados que mais sofreu desastre nos últimos 30 anos, né? Nós tivemos desde geadas intensas, os alagamentos, as inundações, as cheias, né, do vale. Nós tivemos o tornado, para que vocês tenham uma ideia, nos últimos 40 anos nós tivemos 71 eventos tornádicos no estado de Santa Catarina, com um percentual bastante alto na região oeste de Santa Catarina. Por quê? Porque o estado catarinense, principalmente a região oeste de Santa Catarina, é o segundo corredor do mundo com maior risco de tempestades severas. Nós somos o estado, né, que registrou o primeiro furacão do hemisfério sul, que é o furacão Catarina, em 2004. Então esse é um dado que mostra que hoje o nosso estado sofre com desastres de grande magnitude, e pouquíssimos são, dentro de um catálogo de desastres, os desastres que não aconteceram em Santa Catarina, inclusive alguns desastres exclusivos, como eu falei para vocês, o furacão Catarina, né? E como a gente está falando de um programa, né, que vai atuar nas escolas, e infelizmente, devido, né, a alguns eventos recentes, a minha pergunta é: e nossas escolas, será que estão seguras? Esse daqui, né, que vocês veem ao fundo, é uma imagem de uma escola que acabou pegando fogo, uma escola que, devido, né, a um curto-circuito, acabou tendo um princípio de incêndio em algumas salas de aula. E a minha pergunta é: será que as nossas escolas estão seguras? O que vocês acham? E agora eu gostaria de ouvir uma de vocês também, né, um de vocês, dando sua opinião. Para com os desastres, vocês acham que as nossas escolas estão seguras ou não? Qual é a concepção que vocês têm? Por favor, alguém gostaria? Não precisa levantar a mão, pode abrir o microfone e falar de forma bem breve. O que você acha? Será que as nossas escolas estão realmente seguras?
Quem está falando? Alguém gostaria de falar? Posso falar, Luciano? Pode, Felipe, pode falar. Eu acredito, né, que mediante o contexto que a gente vive hoje, eu acredito que não. Por alguns motivos e alguns fatores, né? Uma, talvez pelo falta de despreparo em relação à evacuação, em relação a um entendimento de determinadas situações, sejam elas de causas naturais ou por sinistros, né, que às vezes acontecem em algumas situações, por exemplo, de curto-circuito, alguma coisa assim. Às vezes o desespero humano, que é uma coisa normal, né, acaba acarretando uma falta de evasão correta e às vezes até um perigo maior e às vezes até um transtorno maior, sabe? Então, essa questão principal, para mim, a questão 1 é o despreparo. Outra é, por exemplo, assim, digamos que, como o caso dessa escola, eu não sei se essa escola ela pegou fogo durante o horário de aula ou pós, não sei. Não sei o contexto, né, que ocasionou, se foi um sinistro, não sei. Mas, assim, mediante as escolas, eu sei que nós temos todos um acompanhamento, né? Todas as unidades, elas têm um acompanhamento dos bombeiros, que tem, inclusive, aquela questão dos... Como é que é o nome dos cilindros? Os extintores. Isso, dos Extintores de extintores, incêndio, né? que eles têm que estar em dia, né? Só que, assim, os extintores estão ali. Aconteceu o incêndio, ok. Mas e aí? E aí, sabe? Fica aquela questão. E aí? Então, essa é a minha indagação maior. E aí, o que a gente faz? E Felipe, a gente entende, né? Muito obrigado pela sua participação. A gente entende muito isso, e exatamente, né? Eu trouxe dentro dessa apresentação exatamente essa conversa, por quê? Porque esse princípio de incêndio foi, né? Fora do horário de escola, felizmente não tivemos, né? Feridos, mas o dano material foi apresentado. E por que eu quero falar isso, né? Quando a gente fala de escola segura, nós temos que entender que hoje, né, das 125 mil escolas, mais de 125 mil escolas que são registradas dentro do Ministério da Educação, hoje nós temos 2.435 escolas que dão mais ou menos 3 milhões de pessoas vinculadas a esse ambiente escolar, estão em área de risco. E o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente fala de uma escola segura ou não, o primeiro processo seria ela não estar numa área de risco. E segundo esse levantamento que foi feito pelo CEMADEM, né, mostra que 721 escolas, né, estão em risco hidrológico e 1.714 escolas estão em risco geológico. E isso daqui, eu quero que vocês entendam, vocês estão vendo aí na imagem, mas dessas 721 escolas, 525 são públicas. E por que eu estou falando isso? Então, nós temos, né, quase 200 escolas privadas, particulares, que também estão em área de risco. Então, nós temos sempre um costume de dizer, não, é uma condição da escola pública. Não, não é uma condição da escola pública. As escolas, tanto públicas como privadas, elas estão em área de risco. Mas em Santa Catarina, se vocês olharem esse número, Santa Catarina tem hoje mapeado 254 escolas que estão em área de risco. E o que é uma área de risco? A área de risco geológico são 150, ou seja, estão em área de risco para inundação, para alagamento, para enxurrada. E 96 escolas, se vocês olharem aqui no mapa, então esse azul, né, mostra as áreas de risco para o risco hidrológico. Então nós temos principalmente aí na região do Vale, do Norte, do Litoral e até o sul do estado. E na cor vermelha são 96 cidades que são direcionadas ao risco geológico. O que eu quero dizer para vocês, né? Esse é um número que nos preocupa, por quê? Porque nós temos espalhado por todo o estado, desde a região oeste, né, meio oeste, indo para o litoral norte, indo para o litoral propriamente dito, e o litoral sul, mostrando que hoje as nossas escolas estão em uma área de risco. Isso é uma situação que aumenta a probabilidade de um desastre acontecer. Não só isso, se vocês olharem, né, de acordo com o censo escolar, e aqui eu trago uma imagem de Orleans, né, que é do ano passado, cerca de 29 mil escolas públicas estão em área de risco no Brasil. Essas escolas são consideradas, né, dentro da configuração de desastres naturais, a gente gosta de trabalhar com desastres ambientais, né, e também, dentro dessas escolas, existe a questão, né, dos desastres naturais e da violência urbana. Só para que vocês entendam, né, o INEP, ele divulgou
um estudo da vulnerabilidade das escolas públicas brasileiras ao desastre e mostrou que 26 mil escolas estavam localizadas em área de risco. E aqui eu vou citar um exemplo para vocês. Essa daqui não era uma escola em área de risco, mas é uma escola que tinha um risco de suscetibilidade aqui, né, de deslizamento menor, não estava mapeada essa área, para que vocês entendam, e devido a uma forte chuva que aconteceu na região sul, acabou gerando esse deslizamento e parte da escola acabou caindo. Então é importante dizer isso, que esse número que eu estou mostrando para vocês pode ser um número ainda maior, né? Então, dessas 29 mil escolas que eu falei estão em área de risco, 26 são por desastres ambientais e cerca de 3 mil são por violência urbana. O que eu quero que vocês entendam? Existe um outro estudo ainda que trouxe de 2011 a 2020 que cerca de 7.500 escolas a nível de Brasil foram afetadas de forma direta por desastres, incluindo inundações, deslizamento de terras, incêndios e os fortes ventos, que é as nossas tempestades. Não só isso, e aqui tem a imagem, né, de Criciúma que eu mostrei para vocês, que também foi no ano passado, o princípio de incêndio que acabou queimando parte da escola. Nós passamos em 2020 por um dos maiores eventos que foram registrados, que foi a pandemia, onde que a escola teve o seu problema, foi afetada de forma direta, e uma das ferramentas que trouxe, Felipe, a verificação exatamente são os planos de contingência. Então, no futuro, a gente vai estar trabalhando com vocês o que a escola precisa entender que ela tem um risco e como ela vai se preparar. Como você falou, a questão dos extintores, não adianta só ter os extintores na parede, nós temos que saber utilizar. Na tarde de hoje, né, nós tivemos dentro da nossa regional Xanxerê, foi ministrada uma palestra pelo Corpo de Bombeiros para 500 professores da rede pública municipal de ensino sobre primeiros socorros, não atendendo a lei Lucas, mas uma noção de primeiros socorros exatamente para aqueles professores que fizeram o SEBAI, que é o Curso Básico de Atendimento à Emergência. Nós estamos bastante preocupados exatamente com alguns acontecimentos que possam ter no ambiente escolar, então eles fizeram um curso teórico, e depois disso a gente trabalha com uma atividade prática. Então hoje foi trabalhado, né, com 500 professores. O nosso planejamento, junto com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar, é que a gente possa trabalhar essas palestras durante todos os anos, e a cada ano a gente possa estar revisando, para que vocês possam entender o que fazer em situações de desastre, e mais do que isso, fazer o processo de preparação, né? Se a gente falar, né, em 2021, nós tivemos, principalmente na região norte, teve a questão das estruturas escolares que foram atingidas. Segundo dados da Secretaria de Educação do Amazonas, cerca de 180 escolas foram afetadas de forma direta. E não só isso, mais de 30 mil alunos ficaram sem aula. E é importante dizer para vocês, eu sempre trago esse número, que o custo dos desastres, né, dentro das escolas públicas, nos últimos anos, ele somou mais de 500 milhões de reais. E aqui eu tenho uma imagem, né, é uma imagem da escola de Balneário Camboriú, onde que acabou sendo afetada, né, exatamente por uma inundação que teve, e acabou tendo cancelamento das aulas. Então, isso para nós, né, é uma informação que é importante entender, que gera danos, gera prejuízos, e acima de tudo está afetando de forma direta as escolas. Não só isso, né, pessoal, nós temos que falar, infelizmente, né, dos desastres sociais ou, né, antrópicos. E aqui é importante falar a questão dos ataques que aconteceram nas escolas. Desde 2002, nós acabamos, né, tendo desastre nas escolas. Então, nesses últimos 21 anos, nós tivemos 22 eventos a nível de Brasil. O primeiro evento, vocês estão vendo aqui na tela, ele aconteceu lá em uma escola particular em Salvador. Um adolescente de 17 anos acabou abrindo fogo contra as duas colegas dentro da sala de aula. E dentro, né, dessa escola acabou gerando, né, o óbito dessas duas adolescentes. Então é importante dizer, o problema são de todas as escolas, não são somente das escolas públicas. Nós temos um problema nas escolas públicas, privadas, particulares, estaduais, municipais e federais. E é um problema que nós devemos estar atentos, né? Não só isso, né, se a gente pegar de 2011 a 2023, né, nesses últimos 12 anos nós tivemos 12 eventos, uma média aí de um evento por ano, e eles se intensificaram, né, muito nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos nós tivemos
5 eventos no Brasil, e infelizmente o evento de Blumenau, no dia 5 de abril, né, que é um evento que nos traz, né, e nos remeteu muita, né, a essa questão da sensação de segurança ou insegurança no ambiente escolar, que precisa ser testado, precisa ser analisado. Por quê? Dentro dos desastres, e aqui vocês estão vendo os números, né, dos 5.540 desastres que aconteceram nos últimos 29 anos, para, né, 12 eventos que aconteceram nos últimos 12 anos, a intensidade, né, é grande, é tamanha, mas as nossas escolas também estão suscetíveis ao que a gente chama de diversos eventos ou eventos multiscenários. E aí que vem a importância da preparação e da capacitação de todos para saber o que fazer numa situação de desastre, e aí vai se trabalhar muito com a questão da gestão do risco, que a Carol vai falar com vocês depois. Quando a gente fala Santa Catarina, 2 eventos, um evento que aconteceu na região oeste, então, né, no dia 20 de maio de 2021, aconteceu uma creche no município de Saudade, e no dia 5 de abril aqui em Blumenau. Eu não vou ficar debatendo muito isso, mas só para que vocês entendam que nós temos também esse tipo de evento, infelizmente, que acontece dentro das nossas escolas, ou dentro, né, ou próximo do nosso ambiente educandário, com características diferentes. Os outros desastres ambientes escolares, com esse daqui, eles são, né, na sua maioria, de pessoas que são internas, são alunos, são colegas da parte interna, e Santa Catarina sai fora da curva, porque esses 2 eventos são por pessoas externas. Então isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque a adoção de medidas, ela deve ser trabalhada em várias esferas, como o governo do estado criou um grupo de resposta, criou um conselho, né, o CONSEG, para que possa, né, trabalhar exatamente multi-agências, para que possa se fazer essa preparação. Então é muito importante que vocês entendam que Santa Catarina sofre com desastres. E por que eu estou falando isso? Quais são os tipos de desastres que acontecem dentro do ambiente escolar, né? Nós temos os mais diversos. Aqui eu trouxe algumas imagens, né? Nós tivemos terremotos, então Santa Catarina já sofre com pequenos terremotos, né? Mesmo nós estamos numa única placa tectônica, nós temos isso. Nós sofremos com tsunamis de menor intensidade, são as marés, né? E nós temos as marés sigígenas, né? Então, para nós é uma realidade, não nessa intensidade, mas nós temos um litoral, né, norte e sul que se contempla, né, um grande litoral catarinense que vai ter um risco e uma possibilidade, não se descarta nunca isso, né, então nós temos que trabalhar, graças a Deus não há nenhum que aconteceu até agora, mas a gente não pode descartar isso. Os deslizamentos, como alguns colegas já falaram, os eventos por excesso de água, inundação, enxurrada e alagamentos, as tempestades. Nós somos o 2º corredor do mundo com maior risco de tempestades severas, que envolve o ciclone, os tornados, o granizo, a chuva intensa, o vendaval. Os incêndios florestais, nós temos algumas escolas, eu cito aqui um exemplo de algumas escolas que a gente conhece, no municípios do interior. Cito um exemplo aqui da escola de Passos Maia, que ela fica do lado, né, de uma escola do interior, que fica do lado de um reflorestamento. Na região de Canoinhas, eu também lembro que tem algumas escolas nessa característica, né? E se a gente for, nós temos desde a epidemia, né, de Covid, as pandemias de Covid, as epidemias agora, né? Eu recebi que teve um município que entrou no estado de epidemia para a dengue, né, no dia de ontem. Os desastres relacionados a produtos perigosos, desde vazamentos, acidentes, explosões com produtos perigosos que possam atingir a escola. Nesse último mês de abril e maio, eu atendi 2 acidentes empresariais que tiveram vazamentos e incêndio, né, em plantas de produtos químicos, que acabaram tendo que fazer evacuação de áreas dentro do município, e essas áreas eram áreas que tinham ambiente escolar, e felizmente, né, uma era durante o dia, e aí não teve problema, e outra era no final de semana, então não teve o problema da evacuação. Os incêndios que eu mostrei para vocês, dentro da nossa regional, foi feito um levantamento através das associações de municípios, e mostrou que em algumas regiões, mas no caso da nossa especificamente, 54% das escolas não possuem o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, quase 62% delas, né, não possuem o alvará de habite do Corpo de Bombeiros, onde tem o projeto preventivo e os sistemas preventivos. Então, o que acontece? Um define os sistemas, como deve ser instalado, e o outro, se os sistemas estão operantes, como o colega falou ali. Não adianta ter o cilindro, não adianta ter o extintor lá e saber se ele está apto para ser utilizado, e a equipe ser preparada para isso. O colapso de estrutura,
como eu mostrei para vocês naquele desastre do deslizamento, e fecho falando dos dois tipos de desastre, que são arma de fogo e arma branca, e os atentados com artefatos explosivos, que hoje, né, infelizmente, a gente pode fazer, né, um artefato explosivo com uma situação muito básica, né? Eu cito alguns exemplos, como a corrida de Boston, onde que os artefatos explosivos foram feitos com panelas de pressão, né, pregos e outros materiais. Ou seja, o nosso ambiente escolar, ele pode passar por esses vários tipos de desastres, e por isso que nós precisamos estar preparados nesse evento. Não só isso, se a gente falar dessa condição, desse contexto, o que acontece? Por que eu estou trazendo isso? Então, a Defesa Civil de Santa Catarina entendeu isso. E ela criou um processo exatamente porque ela resolveu virar a página, né? E dentro dessa virada de página, nós criamos um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, ele visa exatamente todo esse processo de preparação. Esse ano, né, Regina, o programa Defesa Civil na Escola, ele faz 10 anos, né, de que ele foi criado, foi implementado, melhorado, estruturado para chegar nessa fase. Ou seja, são 10 anos de grande trabalho. São 10 anos que vem sendo melhorado e ajustado para que a gente chegasse a esse nível, a esse momento, onde que a gente possa fazer o trabalho de uma mudança cultural. E a Defesa Civil de Santa Catarina, ela trabalhou em 3 pilares e vem trabalhando nesses pilares. O primeiro deles é a estrutura do Estado. Então, hoje, o Estado de Santa Catarina é uma referência a nível de Brasil na parte de gestão de desastre, na gestão do risco, na gestão, né, antecipada desses eventos, e quando eles acontecem, a gente tem a preparação, seja com as estruturas, né, do CIGERT estadual, as equipes de meteorologia, as equipes de prevenção, as diretorias, né, de monitoramento, alerta, preparação, prevenção e resposta aos desastres. Então, hoje, a Defesa Civil de Santa Catarina está regionalizada com suas 20 regionais, trabalhando de forma integrada para que possa ter uma estrutura de Estado. E hoje, né, a Defesa Civil não está mais distante do que 2 horas do ponto mais extremo das nossas regionais. O segundo ponto, a gente vem trabalhando desde o ano de 2018 para 2019, que é o apoio à estruturação dos municípios. Então, hoje, os nossos municípios começam a se estruturar. Por quê? Porque a estrutura de defesa civil precisa acontecer no ambiente municipal. Não adianta somente o Estado estar preparado se o município não estivesse preparado. E vem o terceiro ponto, que é o terceiro ponto onde a gente vem trabalhando de forma bastante árdua, e em 2019 a gente entendeu isso, quando veio a pandemia, que a capacitação da comunidade era fundamental, a preparação para isso. Então esses 3 pilares mostram, e hoje a gente vem se fortalecendo cada vez mais na estruturação dos municípios e a capacitação da comunidade, como está acontecendo agora. Então esses são os 3 pilares que nos dão uma base muito resistente para que a gente possa fazer o próximo processo, que é a ação de Estado diferente da ação de governo. Então, o que acontece? Quando você tem uma ação de governo, é por um tempo limitado. Quando você tem uma ação de Estado, ela é perene, que é o que vem sendo trabalhado dentro da Defesa Civil, e ela trabalhou com 3 ações. O primeiro, foco cidadão. Todo o processo que a gente trabalhar, ele deve ser direcionado a chegar até o cidadão. As informações devem chegar até o cidadão. O programa Defesa Civil na escola deve chegar até o cidadão. O segundo ponto é a quebra do paradigma do serviço público, né? O serviço demora, não chega, não ajuda, não faz não. O serviço público funciona, dá certo. Hoje nossas estruturas são dinâmicas. Resposta e atendimento qualificado. Nós estamos hoje fazendo uma mudança cultural com uma quebra de paradigmas muito grande de que o serviço público é eficaz e eficiente. Isso a gente está mostrando na ponta. Para quê? Para que a gente chegue no nosso principal objetivo, que é tornar Santa Catarina resiliente. O processo da resiliência, né, a base da palavra resiliência, ela vem exatamente, né, lá da questão da engenharia mecânica, e ela diz o seguinte, que seria o processo de deformação. Você sofrer, né, uma pressão, uma grave compressão, fazer com que você, né, consiga resistir a essa ação e retornar novamente do mesmo jeito. O exemplo que eu dou é a mola helicoidal, aquela mola do carro, né, quando você passa por um buraco, ela se comprime e ela volta na sua normalidade. Isso não é fácil de fazer, isso tem que ter uma comunidade preparada, tem que ter uma população entendendo quais são seus riscos, entendendo quais são, né, as ferramentas de gestão para poder tornar resiliente, ou seja, saber como prevenir, saber como mitigar,
preparar-se para o desastre, passando pelos desastres ainda mais fortalecida. Então essa é a diferença exatamente da ação, né, de Estado que vem sendo trabalhada pela Defesa Civil de Santa Catarina. E por que eu falo isso, já fechando a minha fala, né? O nosso principal objetivo é tornar santa, bela e segura Catarina. Por quê? Porque nosso estado sofre com desastre, sofre, mas nós temos a melhor população do Brasil, que vai estar cada dia mais preparada, tornando o nosso estado cada vez mais seguro. E como é que a gente está fazendo isso? Principalmente hoje com o trabalho do programa Defesa Civil na Escola, do qual vocês estão participando e estão nos ajudando a tornar Santa Catarina mais segura. Da minha parte seria isso, Regina. Agradeço, né, a possibilidade de estar conversando com vocês e devolvo para você, Regina. Obrigada, Peri. Nós temos aqui um comentário do professor Moacir, que ele diz o seguinte: deveria ser feito capacitação em todas as regionais e escolas, tanto municipais quanto estaduais, pois até os extintores estão errados. E a professora Lucilene Terezinha está com a mão levantada. Eu vou passar para ela. Professora Lucilene. Boa noite. Boa noite. Aqui eu sou do Colégio João Inácio de Melo de Santa Isabel. A gente tem risco ali, próximo à ponte, que a gente passa todos os dias, de deslizamento. E eu acredito que é necessário, né, a Defesa Civil, fazer um trabalho preventivo nessa área. E eu acredito também que capacitação seria bom, antes de começar os cursos, fazer nas escolas ou com a comunidade palestras, né? Para que seja mais fácil o trabalho do professor na sala de aula. E é muito importante, né? Eu acredito muito na Defesa Civil, preventiva. E também, quando acontecem os desastres, para ajudar, né? E é isso. Grata. Obrigado, professora. Quanto a essa área, né, de risco, a gente pode, né, pedir para que a senhora entre em contato com a Defesa Civil Municipal. Dentro de uma das atividades é conhecer a Defesa Civil Municipal, né, Regina? Quando vocês forem conhecer, vocês podem estar solicitando, né, uma própria vistoria da Defesa Civil, maiores informações, né? E o processo de preparação é muito importante. Hoje nós estamos capacitando, preparando vocês, né? Mas nada impede que a gente possa estar apoiando, né? E outras instituições possam estar apoiando com algumas ações de palestra, algumas coisas que são voltadas exatamente à minimização dos danos. Então é importante entender, né? Qual é a sua necessidade, qual a sua demanda, e está trabalhando com a Defesa Civil Municipal, que vai ser um aporte. Nós temos um outro programa que esse ano deve ser lançado, né, Regina, que é o Comunidade Segura, que vai trazer exatamente uma ação de preparação para o ambiente da comunidade. Então, são várias linhas de frente que nós estamos trabalhando. E é um processo perene, né, Carol? Não é tão simples assim, parece que é uma coisa, né, que a gente bate e já consegue virar a chave. Não, é um processo que tem que ser implementado aos poucos, né? Por quê? Porque a nossa comunidade precisa entender a importância desse processo e, mais do que isso, né, ela precisa estar apta a se autoproteger, né? Então, é dentro desse viés que a gente vai estar trabalhando. Regina? Peri, aqui tem mais uma questão, são duas complementares, da professora Marisa. Por que as escolas podem funcionar sem a liberação dos bombeiros e quem deveria fiscalizar? É a pergunta da professora Marti. O que acontece? Nós temos algumas situações de escolas que são chamadas escolas, né? O Corpo de Bombeiros tem algumas instruções normativas que traz sobre as escolas, sobre as edificações antigas. Então, as edificações antigas, elas têm uma questão que a gente chama de edificações que estão em adequação. Nesse levantamento que a gente fez, tem algumas escolas, né, que têm um projeto preventivo, mas não tem um alvará. Tem outras que têm, né, o alvará temporário e não têm, né, o projeto. Então, elas estão se adequando.
esse também é um processo que visa exatamente a adequação de todos os ambientes. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, até porque existe um custo para os sistemas preventivos. Então, quem deve fiscalizar? Quem deve fiscalizar são as estruturas de segurança, né, quando for da parte de incêndio do Corpo de Bombeiros, e também da Prefeitura Municipal, que pode fazer as ações de segurança dentro do ambiente escolar para identificar. Tem que entender cada caso, tem que entender cada ambiente para fazer essa verificação. Veri, nós temos 2 pessoas aqui com a mão levantada. Eu vou pedir que vocês sejam bem objetivos, porque ainda temos a apresentação da Caroline. Tá? Então, eu vou passar para o Felipe, em seguida para a professora Margi. O Peri responde as 2 questões juntas, e aí nós vamos passar para a professora Caroline. Felipe? Oi, consegue me ouvir? Sim. Ah, tá. Ô, Luciano, só fazendo um acréscimo, né, daquela pergunta que a professora anteriormente fez em relação a esse estudo nas unidades escolares, que antes de fazer qualquer tipo de, seja de organização por fora, deveria começar na escola, deveria ser feito na escola tal. Qual que é a minha opinião, né? Eu acredito que a escola, ela é uma verdadeira, eu vou utilizar essa palavra fábrica, tá? Até porque a escola, ela não é uma empresa, mas eu vou utilizar essa questão, ela é uma fábrica de propagação de ideias, né? Então, ali se insere a ideia do cuidado, né? Esse programa de defesa civil na escola, ele vem justamente abraçando essa causa, né? Para que a gente possa se sobressair diante dessas situações que são algumas causas naturais, né? Então, ela começa por ali. Então, a escola, ela se insere essa ideia e da escola ela sai para o mundo externo, ou seja, para as famílias e para as demais regiões. Então, isso realmente ela é muito pertinente. Cabe à escola também fazer essa ponte, né? E cabe ao poder governamental também dar esse subsídio para que os órgãos, como o Corpo de Bombeiro, tenham essa fundamentação, né? Tenham todo esse equipamento teórico, todo esse aparato, para que eles possam passar uma ideia concreta, né? Para todos os alunos, para toda a população, e assim a gente poder ter um índice maior de controle, um índice maior de cuidado, né, em relação a essas causas naturais que acontecem que a gente também não espera, né? Professora Margi? Eu só queria, na verdade, eu acho que o professor Luciano até já respondeu e o Felipe também complementou, mas assim, eu penso assim, a gente está aqui, né, fazendo esse curso, né, louvável, né, mas eu fico me perguntando onde é que está a política nacional, né? É o descaso. A gente está aqui fazendo a prevenção, a gente prepara os nossos alunos, só que nós não somos, né, realmente preparados para prepará-los, né? Nós estamos nos preparando, mas não é o suficiente, né? Não é o suficiente, né? Não, eu acho que há um descaso, né, com o poder público, né, porque alguém tem que fazer essa avaliação, alguém tem que priorizar e fazer essa avaliação de riscos, né, e não somos nós. Eu também sou formada em geografia e história no meu tempo, lá no tempo dos dinossauros, a gente fazia estudos sociais, se formava nos 2, mas eu não me vejo preparada para fazer esse tipo de avaliação de risco. Não sou eu a pessoa preparada, né? E aí a colega ali colocou, né, como é que isso é liberado? Né, sem uma prevenção na escola, como é que esses alvarás são liberados, né? Então, eu acho que a gente tem que começar lá de cima com uma política diferente, né, um olhar diferente, né, porque vai canalizar lá no final no nosso aluno, né? O nosso aluno é que vai ser a vítima, né? Vai no final, no igual lá, na soma do igual, vai sobrar para quem? Para o nosso aluno,
né? E eu, professora, né? Nós, professores aqui, estamos preparando um curso, nos preparando com esse curso, quando que o poder público não está nem aí, né? Porque eu tenho defesa civil na minha cidade, mas eu nem sei quem é da defesa civil da minha cidade. E aí? Nunca apareceu na minha escola? E aí? Né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte, tentando fazer e dar o melhor de nós. Mas falta, né? Falta um olhar diferenciado do poder público também, né? Vamos finalizar agora com a colocação do Peri, e a Silmara e o Moacir eu vou deixar para o segundo período, tá bom? Depois da professora Carol, vocês terão a oportunidade de falar. Peri. Regina, como o professor e a professora falaram, é uma coisa que nós precisamos estar fazendo a transformação. A Carol vai vir trazer muito isso, né, Carol? Você vai trabalhar exatamente da gestão do risco. Esse processo não é um processo simples, é um processo que nós precisamos transformar. E hoje, né, o principal processo de transformação é a mudança de cultura, que não acontece do dia para a noite. Essa mudança de cultura, ela acontece exatamente com essa mudança de percepção, com essa mudança dos conhecimentos, com uma transformação das atitudes, e lá na frente nós vamos ter uma mudança geracional. Então é um trabalho longo, é um trabalho árduo, né? Quem diria, professora, né, que há alguns anos atrás nós estaríamos reunidos aqui com mais de 223 pessoas, né, falando, né, 19h52 da noite, sobre defesa civil para, né, a questão na escola. Então, são 223 pessoas que estão interessadas, que estão preparadas. Essas 223 pessoas estarão multiplicando essa informação para quantos alunos, que estarão multiplicando para quantos familiares. Então, esse é o nosso objetivo. O objetivo do Programa Defesa Civil na Escola nos próximos anos, né, Regina, a gente chega aí aos 9, 10 mil alunos, né, que serão formados, né, anualmente. Nós queremos duplicar, aumentar, fazer isso. É difícil, correr atrás de várias situações, Só que esse é o nosso objetivo aí como uma política, né, de Estado e não de governo, e o trabalho é um trabalho árduo. Assim, eu quero agradecer muito, senão a gente poderia ficar conversando 2 horas aqui, né? Eu gostaria de, Regina, devolver a palavra para você, dizer que é um prazer estar conversando. A Carol tem muito mais assunto interessante para trazer, né? Que vai de encontro a todas essas perguntas aí que vocês estão fazendo. Muito obrigado pela possibilidade de estar conversando com vocês. Peri, esse ano já temos 40 mil alunos no programa Defesa Civil na Escola. Vou passar para a Caroline Margarida, ela vai fazer a sua apresentação e, em seguida, vem os demais questionamentos. Carol. Obrigada, Regina. Parabéns, Peri, pela apresentação. Peri daqui a pouco vai se despedir da gente, né? Por isso que a gente trouxe até as perguntas dele entre os blocos, né? Bom, para quem já esteve aqui nos primeiros encontros virtuais, eu já me apresentei, mas então, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Caroline Margarida, eu sou gerente de capacitação e ensino aqui da Defesa Civil de Santa Catarina, já atuo aqui na Defesa Civil há 20 anos, comecei como estagiária, trabalhando na área de produtos perigosos, tive a oportunidade de trabalhar tanto na área de gestão de risco, quanto na área de gestão de desastres, e atualmente trabalhando na área de gestão de educação. Eu vou já, para a gente não se atrasar e eu não me alongar em função do horário, botar minha apresentação. Tudo certo, Gladys? Sim. Bom, então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o conteúdo do módulo 3, que é os conhecimentos básicos de proteção e defesa civil. Eu acredito que nos módulos anteriores foram módulos mais introdutórios. No encontro passado, a gente falou um pouco da curricularização do tema defesa civil nas escolas, e eu acredito que agora, nesse módulo, é que a gente começa a falar um pouquinho mais sobre o que é a defesa civil, sobre a doutrina de defesa civil, quais são as ações e o que a gente faz, realmente. O Peri, ele trouxe, então, um panorama falando um pouquinho dos principais desastres que acontecem no estado e quais são os principais desastres que podem estar assolando, então, as escolas aqui do estado de Santa Catarina. Ele trouxe alguns dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, então, num recorte aí de 20 anos, Santa Catarina foi o terceiro estado que mais sofreu com prejuízos causados por desastres naturais, mas se a gente for levar em consideração
o número de habitantes e a extensão territorial, é o estado que teve a maior perda per capita e por quilômetro quadrado nesses 20 anos, além de ter a maior diversidade, a maior variedade de desastres. Bom, e eu começo, então, trazendo o conceito, né? O que é proteção e defesa civil? Muita gente associa muito com o órgão, né? Assim como a gente tem o bombeiro, a polícia militar, a gente tem o órgão, né? A defesa civil. Mas o próprio conceito, ele diz que mais do que uma instituição, a defesa civil, ela é um conjunto de ações de defesa civil, que não são desenvolvidas, como vocês vão ver ao longo da minha apresentação, só pelo órgão defesa civil. A gente tem outras instituições, assim como vocês nas escolas, vão poder estar desenvolvendo ações de proteção e defesa civil. Então, é um conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, destinadas a evitar desastres e minimizar os seus impactos sobre a população e promover o retorno à normalidade social, econômica ou ambiental. Então, ela é uma área que ela exige ações multidisciplinares e ações intersetoriais, né? Ou seja, nós temos diversos órgãos, diversas instituições, diversos saberes atuando na área de proteção e defesa civil. E aí, então, eu trago aqui, né, visualmente, né, quais são as principais ações, como é que está dividida as ações da proteção e defesa civil. A gente poderia dizer que a gente tem 3 fases ali, né, o pré-desastre, o desastre e o pós-desastre. Dentro dessas 3 grandes fases, a gente tem um ciclo composto por 5 fases, onde a gente tem a fase de prevenção, mitigação e preparação dentro da fase de pré-desastre, a fase de resposta dentro da fase do desastre, e a fase de recuperação já na fase pós-desastre. Então, tudo que eu tenho antes da ocorrência do desastre, a gente diz que a gente está fazendo nessas fases, desenvolvendo ações nessas fases de gestão de risco. E após a ocorrência do desastre, a gente desenvolve ações de gestão ou gerenciamento do desastre. Antes do desastre, a gente diz que a gente está no período de normalidade, e depois do desastre, no período de anormalidade. Tá? Então, algumas palavrinhas, alguns conceitos para vocês entenderem esse grupo de ações aí da defesa civil, quando vocês ouvirem falar de normalidade, gestão de risco, ou gestão de desastre, ou das fases. Então, a primeira fase seria a fase de prevenção, onde são desenvolvidas medidas e atividades destinadas a evitar a instalação de risco de desastres. Então, a gente tem um exemplo aqui no mapeamento de áreas de risco, por exemplo. Para quem não sabe, Santa Catarina, nosso estado, ele fez um convênio com o Serviço Geológico do Brasil, há alguns anos atrás, e a gente foi o primeiro estado do Brasil a ter 100% dos municípios com um mapeamento de risco, com setorização de risco. Então, foram setorizados os riscos alto e muito alto, tanto para deslizamento quanto para inundações. Aqui nessa outra foto da direita, me parece ali que tem um muro de contenção, a gente vê que abaixo dele não tem nenhuma moradia, então não sei se foi feita uma remoção, né? Mas a prevenção também é quando você evita que as pessoas construam em áreas suscetíveis, você evita que aquela área se torne uma área de risco. Depois da prevenção, a gente tem a mitigação, que são as atividades para reduzir o risco já instalado. Então, geralmente, na prevenção, a gente tenta desenvolver medidas para que a gente não tenha, né, a geração dessas áreas de risco, e a partir do momento que a gente tem a área de risco instalada, a gente adota as medidas, então, para reduzir esse risco e evitar as consequências, então, desses riscos, caso ocorra algum desastre. Então, a gente vê aqui muitas medidas estruturais, como muros de contenção, ali na foto da esquerda, a questão das barragens, a gente aqui em Santa Catarina, a gente tem algumas barragens de contenção de cheia, onde a gente faz a operação dessas barragens, fechando e abrindo comportas, conforme a quantidade de chuva, armazenando água montante para evitar que inunde municípios a jusante, né? Então, isso tudo são medidas para reduzir o risco. Ainda na fase antes de desastre, né, na fase nesse ciclo de gestão de risco, a gente tem a última fase, que seria a fase de preparação, que são as medidas desenvolvidas para otimizar as ações de resposta e minimizar os danos e perdas decorrentes do desastre. Então, aqui a gente vai ter toda a parte de estruturação, aqui a Defesa Civil do Estado também, aquelas imagens ali, é uma imagem do nosso radar,
é o nosso radar móvel, que fica em Araranguá, ali uma imagem do nosso radar. A gente também é um estado que atualmente a gente tem 100% do estado coberto com imagens de radares. A gente está instalando atualmente um 4º radar também no município de Joinville. Ali uma imagem, para quem não conhece, do complexo aqui da Defesa Civil, localizado aqui em Florianópolis. O prédio maior ali de cima é o CIGERD, é o Centro Integrado Estadual, e os 2 prédios abaixo a gente tem o Centro, a Coordenadoria Regional de Florianópolis, que está no mesmo terreno aqui do nosso prédio. A gente tem 20 coordenadorias espalhadas pelo estado todo. O Peri, que apresentou para a gente agora anteriormente, ele é o coordenador regional da Regional de Xanxerê, localizada no oeste. Então, são os braços da Defesa Civil que aproximam a Defesa Civil do estado das defesas civis municipais. E aqui nessa fase onde a gente vai ter também toda a parte de capacitação, preparação, desenvolvimento de plano de contingência, plano de abandono, plano de evacuação, plano de atendimento de emergência. Então, isso acontece nessa fase de preparação. Toda essa parte de planejamento acontece na fase de preparação e deve acontecer no período de normalidade, né? Não, quando da ocorrência do desastre, a gente já teria que estar botando esses planos em práticas. Então, esses planos têm que ser desenvolvidos no período de normalidade. Acontecendo o desastre, então, mesmo que a gente tente evitar a ocorrência de desastres, que a gente realize medidas mitigatórias, a gente acaba, muitas vezes, tendo um risco residual, né? Vai ser difícil a gente conseguir eliminar 100% dos riscos, das áreas de risco localizadas aqui em Santa Catarina. Então, a gente tem que estar preparado para a resposta. Acontecendo o desastre, então, a gente vai dar a resposta, e a resposta ela é dividida em 3 grupos de ações. A gente tem as ações de socorro aos afetados, a gente tem as ações de assistência às vítimas, e a gente tem as ações de restabelecimento de serviços essenciais. Então, como eu falei, não mais do que um órgão, a Defesa Civil é um conjunto de ações. É a Defesa Civil que vai socorrer a população? Na maioria das vezes, não. Nós temos o braço operacional do Estado, o órgão que atende emergências, que é o bombeiro. Geralmente, a parte do socorro é feita pelo bombeiro. É a Defesa Civil que vai fazer assistência às vítimas? Também, né? Mas nós temos assistência social, que trabalha junto com a Defesa Civil no gerenciamento dos abrigos. Então, ela vai também fazer assistência às vítimas. É a Defesa Civil que vai fazer o restabelecimento de serviços essenciais? Na sua maioria das vezes, não. A Defesa Civil não é órgão operacional, geralmente a gente não tem maquinário, é a infraestrutura do município, ou é a Casan para restabelecer água, ou é a Celesc para restabelecer energia, né? Ou é alguma outra empresa que vai restabelecer um acesso. Então, nessa parte de restabelecimento de serviços essenciais, geralmente também não é a Defesa Civil que vai atuar operacionalmente. Então, nós temos diversos órgãos atuando, desenvolvendo ações de proteção e defesa civil. Passando a fase do desastre, a gente vem para o que a gente chama de pós-desastre, que seria a fase de recuperação, que são as medidas desenvolvidas após o desastre para retornar à situação de normalidade, que abrange a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída e a reabilitação do meio ambiente e da economia, visando o bem-estar social. Então, se na fase de desastre a gente tem a fase de restabelecimento dos serviços essenciais, às vezes uma desobstrução de via para restabelecer um acesso, uma ponte provisória para uma comunidade que ficou isolada. Na fase de recuperação, a gente vai estar fazendo, sim, a reconstrução. Então, é muitas vezes uma fase um pouco mais demorada, porque vai exigir projetos básicos, vai exigir obras de engenharia, né, para poder reconstruir toda essa infraestrutura que foi afetada. E com isso a gente fecha o ciclo. Então, essa imagem, ela ilustra e ela resume um pouquinho essas 5 fases da defesa civil: prevenção e mitigação, onde a gente vai estar trabalhando com avaliação e mapeamento de risco, com as medidas de redução de risco. Depois a preparação, onde a gente vai estar trabalhando com toda essa estruturação, a parte de previsão, monitoramento e emissão de avisos e alertas entra aqui também na fase de preparação. Na resposta, a gente vai estar desenvolvendo as ações de socorro, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. E na fase de recuperação, a gente vai ter as obras, então, de reconstrução e a recuperação do bem-estar social e econômico, né? Então, tudo que está acima, como se aquela linha fosse a ocorrência de desastre, tudo que está acima do ciclo gestão de risco, pré-desastre, normalidade, e tudo que está abaixo da ocorrência do desastre, ali, abaixo da linha, a gente teria o gerenciamento do desastre, a fase de anormalidade. Nessa fase, então, a gente vai estar desenvolvendo
atendendo, né, ao desastre, através de gestão de recursos e manejo das emergências quando o desastre se concretiza. E acima a gente vai estar desenvolvendo, então, as medidas preventivas de redução de risco e evitando, então, as suas consequências e também a instalação de novos riscos. Então, esse círculo aqui, esse ciclo, né, ele ilustra um pouquinho todas essas fases de atuação da Defesa Civil. E aí eu trago, então, um conceito de risco que eu gosto bastante, que é do Nogueira, de 2002. Ali tem a fórmula do risco, né? Então, ele diz que o risco é uma expressão que é a relação da probabilidade, que é o P, de ocorrência de um acidente ou desastre associado a um determinado perigo ou ameaça, que é o A, que pode resultar em consequências, que é o C, danosas às pessoas ou bens, em função da sua vulnerabilidade, que é o V, do meio exposto ao perigo e que pode ter seus efeitos reduzidos pelo grau de gerenciamento, que é o G, colocado em prática pelo poder público ou pela comunidade. O que quer dizer? Quanto maior a probabilidade que uma ameaça aconteça, quanto mais danosas forem as consequências, maior será o risco. Mas quanto mais estruturados tivermos, mais preparados tivermos, quando a gente tiver um poder de gerenciamento, né, maior, a gente vai estar conseguindo, então, reduzir esse risco. E aí a gente vê aqui que dentro do conceito de risco, a gente tem diversos outros conceitos associados que vocês podem estar trabalhando, além das fases, com esses conceitos dentro das disciplinas de vocês. Aqui, então, eu trago um gráficozinho falando um pouquinho do conceito de ameaça e vulnerabilidade. Então, a gente vê que quanto maior a ameaça e quanto maior a vulnerabilidade, maior é o risco. A ameaça, ela é um evento em potencial com elevada possibilidade de causar danos humanos, materiais e ambientais e perdas socioeconômicas públicas e privadas. E a vulnerabilidade é a exposição socioeconômico-ambiental no cenário sujeito à ameaça do impacto do evento adverso. O que quer dizer isso? Vamos ver isso de forma mais ilustrativa, né? Quando a gente fala de ameaça, aqui na doutrina de defesa civil, a gente classifica ela em dois tipos de ameaça, natural ou tecnológica, que seria a antrópica. Então, quando a ameaça é natural, geralmente o agente causador é um agente natural, ou é a chuva intensa, ou é uma tempestade, que pode provocar ventos fortes, ocorrência de granizo, tudo isso é ameaça natural. A ameaça antrópica é quando envolve alguma ação ou omissão humana que vai gerar a ocorrência de um desastre. Então, a gente tem aqui os desastres tecnológicos, derramamento de produtos químicos, os incêndios urbanos, entre outros desastres. A gente tem uma linha de cientistas, podemos dizer, pesquisadores, que criticam muito essa denominação de desastre natural, né, que a gente diz, os desastres naturais. Porque, na verdade, se a gente voltar no conceito de risco, mesmo que a ameaça seja natural, você tem que ter a componente de vulnerabilidade, ou seja, você tem que ter a ocupação do homem no território para você ter área de risco, né? Você pode ter os deslizamentos, se acontecer um deslizamento numa encosta que não tem ninguém morando, a gente diz que é um evento natural, né? Isso é normal acontecer ao longo dos anos, a mudança do relevo, enfim, professor aí quem é de geografia vai poder falar um pouquinho melhor que eu. São eventos naturais. Isso não caracteriza uma ameaça se não tiver ninguém morando naquela região. Então, tem uma crítica grande essa questão dos desastres serem chamados de naturais, né? Então, alguns solicitam que a doutrina seja mudada, que a gente chame de desastres ambientais ou socioambientais, e não de desastres naturais, porque chamar de desastre natural também, às vezes, parece que a gente não tem como reduzir, né? A gente não tem como fazer com que chova menos, com que vente menos, então a gente não tem o que fazer. Né? Então, algumas pessoas criticam, mas deixando bem claro, a ameaça que é natural, por isso que o desastre é chamado de natural, mas a gente tem sempre que ter a componente humana. Aqui, inclusive, até uma ilustração do tornado em Xanxerê, que aconteceu lá na região do Peri, foi um desastre que marcou bastante a região, ele já falou para vocês, né, que a gente está num corredor, então a gente é a segunda região do mundo ou do planeta com maior ocorrência de tornados, né, aqui em Santa Catarina e alguns estados vizinhos. E aí a gente viu também dentro do conceito de risco, o conceito de vulnerabilidade e exposição. Eu já vi alguns trabalhos de escolas
trabalhando o conceito de vulnerabilidade com a história dos 3 porquinhos, que eu gosto bastante também. Então, qual que seria a casa mais vulnerável ao lobo, né? A história dos 3 porquinhos, que vai lá assoprar, ou no caso, né, a gente trazendo para o desastre ao vendaval, seria a casa de palha, a casa de madeira ou a casa de alvenaria. Então, aí a gente começa a entender essa questão desse conceito de vulnerabilidade, né? Qual é a casa que mais vulnerável, a habitação, ou menos vulnerável, a pessoa mais vulnerável ou menos vulnerável, apesar de que, se a gente for estudar um pouco mais a fundo vulnerabilidade, a gente não fala só de vulnerabilidade física, né? Tem a vulnerabilidade ambiental, social, política, econômica, enfim, a gente tem diversos tipos de vulnerabilidade que podem ser abordadas, e, paralelo a isso, a gente tem também o conceito de exposição. Então, ali a gente tem 2 fotos, né, bem clássicas, uma área de uma encosta ocupada, onde a gente poderia ter ocorrência de desastres geológicos, de deslizamentos, e uma outra foto de ocupação de margem de rio, onde a gente, né, poderia ter os desastres hidrológicos, que seriam as inundações. O que quer dizer exposição? Talvez quanto numa área mais íngreme, ou quanto mais próximo do rio, você estaria mais exposto àquele tipo de ameaça. Quanto mais distante da calha do rio, você estaria menos exposto, né? Então, são 2 conceitos relacionados aí também com o conceito de risco, para você conseguir escalonar, né? Botar o grau do risco, o que seria mais, ou o que teria maior ou menor risco. E sempre quando a gente trata de análise de risco e de hierarquização do risco, a gente tem que botar na balança essa questão da probabilidade e das consequências, porque às vezes a gente pode ter um desastre que ele é muito frequente, mas os danos são mínimos, né? A gente consegue responder, os danos são mínimos, mas tem desastres que talvez sejam menos frequentes, que ocorram, né, num período maior, né, de espaço maior entre a ocorrência, entre eles, mas se eles ocorrerem, a gente tem um evento muito danoso. Então, na hora de a gente atuar com a gestão desse risco, a gente tem que hierarquizar também e ver quais são os riscos de acordo com a probabilidade, com as consequências que a gente tem que priorizar na hora de estar fazendo a gestão e, posteriormente, né, a redução desses riscos. E aí eu trago um resuminho de tudo mais ou menos que eu falei aqui e desses conceitos, né, de gestão de risco. Então, a gente vai ter, na fase de prevenção, o que a gente chama de gestão prospectiva, ou seja, a gente vai tentar evitar a formação das áreas de risco. Geralmente são desenvolvidas aqui medidas não estruturais, como planejamento urbano, fiscalização, como eu falei, de construção em áreas suscetíveis, e aí aqui do lado a gente tem uma coluna das áreas responsáveis. Então, a gente vê que a área responsável por isso, geralmente, não é a Defesa Civil, né? Não é a Defesa Civil que vai evitar a construção dessas áreas ou que vai atuar diretamente com o planejamento urbano. Geralmente é a área da prefeitura que está trabalhando com uso e ocupação do solo, que vai estar trabalhando com plano diretor, planejamento urbano e fiscalização dessas áreas suscetíveis. Depois, quando a gente passa para a fase de mitigação, a gente tem o que a gente chama de gestão corretiva, ou seja, a gente vai tentar reduzir, né, nem sempre é possível eliminar, mas reduzir o risco dessas áreas. Aqui, geralmente, a gente tem muitas obras estruturais, né? Então, a gente tem 2 tipos de medidas de redução de risco, que são as medidas não estruturais e as medidas estruturais. Na fase de mitigação, onde a gente tem medidas estruturais, como obras de contenção, como urbanização e como remoção também de moradias de áreas de risco. Aqui a gente vê também que geralmente não é a Defesa Civil que vai fazer a remoção de moradias, né, ou que vai desenvolver uma obra de contenção, né? Geralmente é alguém que trabalha com essa questão do planejamento de obras no município, a própria prefeitura, vai contratar alguma empresa e tudo mais. E aí a gente, dentro ainda da fase de gestão de risco, que é o foco aqui do nosso trabalho, a gente tem a fase de preparação, que seria o que a gente chama de gestão compensatória, ou seja, mesmo a gente adotando medidas de redução de risco, os riscos vão continuar existindo, e a gente, ainda que consiga reduzi-los, a gente vai ter o risco que a gente chama de risco residual. Então, a gente vai ter que adotar medidas para conviver com esse risco, né? Então, quem mora em área ribeirinha, por exemplo, que sabe que frequentemente, no período de cheias, a casa é alagada, geralmente ele tem ali, sei lá, o tijolinho para subir os móveis, para o móvel não molhar, ele já sabe, né, se ele vai sair de casa, para onde ele vai, qual é o abrigo mais próximo, ou se ele vai para casa de algum parente.
Então, é a gente aprender, a população, a comunidade está aprendendo a conviver com esses riscos residuais. E aqui, então, a gente tem que estar trabalhando sempre tentando aumentar a resiliência da comunidade, aumentar a resiliência do município. Então, quanto o risco, né, para a gente conseguir reduzir o risco, a gente tem que reduzir as vulnerabilidades, porque na ameaça, geralmente, a atuação é feita através do monitoramento, né, aqui na Defesa Civil a gente tem um grupo de monitoramento que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a gente tem a previsão do tempo, a gente tem as previsões de longo prazo e de curtíssimo prazo. Não sei se todos os professores já são cadastrados para receber os alertas da Defesa Civil, mas a gente envia alertas por SMS também. A gente pode depois passar orientações de como vocês acessarem e repassarem para os seus alunos também, para se cadastrarem no nosso sistema. Não sei se eles têm, Regina, mas a gente pode falar sobre isso depois. Então, geralmente, na ameaça, a gente trabalha com essa questão do monitoramento e, para reduzir o risco, a gente vai estar trabalhando, então, para reduzir a vulnerabilidade ou para aumentar o poder de gerenciamento ou para aumentar a resiliência, a capacidade de resposta do município. Então, aqui a gente tem também muitas medidas não estruturais, aqui vai entrar desde planos preventivos também e os planos de contingência que a gente já falou. Então, aqui, quais são as áreas, né, que atuam nessa preparação? Também são diversas áreas. Aqui a gente tem a Defesa Civil, com essa questão da expertise dos planos de contingência, mas a gente tem outras áreas da prefeitura e a própria comunidade que reside em área de risco, né? Se aquela área ela está mapeada, se existe um plano de contingência para aquela área, ela também tem que estar envolvida na construção desse plano, na realização de simulados e tudo mais. Bom, eu tinha até mais alguns slides, mas em função do horário, eu resolvi terminar nesse. Eu acho que a gente faria um bom resumo, e até para dar tempo também para vocês, se quiserem fazer algumas perguntas, e eu deixo aqui uma frase final, uma tirinha do ilustrador, do Alexandre Beck, que ele diz assim, eu vi você deixar cair o papel. Por que não cuida da sua vida, guri? Daí ele fala, estou cuidando. Este é o meu planeta, coroa. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que Defesa Civil somos todos nós. E vocês também fazem parte desse sistema, vocês todos também são Defesa Civil. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Hoje minha voz não está boa. Nós tínhamos um questionamento da professora Silmara e do professor Moacir. Eu pergunto se ainda estão com os questionamentos válidos e deixamos aberto para outras questões. O meu, Regina, eu queria só comentar ali, quando eu comentei dos extintores, é que eles estão fazendo aqui no município todo o levantamento de saída de emergência e a parte de preventivos, né? Só que quando eu comentei que estava um extintor errado, a pessoa que veio fazer nem não, acho que não, sei lá por que motivo, colocaram o extintor errado. Eu comentei várias vezes, está errado o extintor. Essa é a minha colocação sobre os extintores ali. Certo. Isso é muito importante que vocês estejam atentos, porque, na verdade, está dentro da escola. A Silmara continua aqui conosco. Bem, eu acredito que ela não esteja, mas nós deixamos, a Silmara informou que a dúvida dela já foi sanada. O espaço está aberto para as colocações de vocês. Se já tiverem algum questionamento para a Carol, ela ainda está aqui conosco. E desculpa. Desculpa, Renan, é que a Elizabeth botou ali que gostaria de se cadastrar, eu acho que é para receber os nossos SMS. Então, vocês têm que mandar uma mensagem de texto para o número 40199, com o CEP da localidade onde vocês querem receber esse aviso, se é da residência de vocês, se é do trabalho, da escola, né?
Então, vocês têm que mandar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP, somente números. Mais alguém? Já estamos também com a lista de presença aqui no chat. Pedimos que todos vocês preencham. Gente, não tem nenhuma questão mais para a Carol. Maria Aparecida, é isso? Pode falar. Maria. Bem, não havendo questões, a gente agradece a Carol pelas informações. Depois nós vamos disponibilizar lá na plataforma essa aula gravada, tá? E aí vocês também poderão utilizar esses materiais, enfim, com os estudantes. A gente agradece muito, muito a participação de vocês e até passando hoje um pouco do nosso horário habitual, mas é muito importante ter a participação também dos ministrantes da capacitação para vocês conhecê-los, uma vez que vocês conhecem o material, assistem às videoaulas, mas tem aqui a complementação. Nós ficamos muito à disposição de vocês. Amanhã é o nosso aniversário de 50 anos da Defesa Civil, então acompanhem, provavelmente aí pela mídia, e no dia 23 nós teremos aqui no CIGERT, simultaneamente, nos nossos 20 outros CIGERTs, uma atividade integrada de visita e desenvolvimento de oficinas do Pluvipet e do Tornado Depot com as escolas que já se cadastraram. Se vocês tiverem interesse, procure verificar se no CIGERT regional ainda tem disponibilidade para o agendamento dessa atividade com a escola de vocês no dia 23. Nós vamos receber uma turma pela manhã das 8 às 9h30, uma outra turma das 10 às 11h30. E à tarde, uma turma das 13h30 às 15 horas. Não, das 13h30. Das 13 às 14h30 e das 15 às 16h30. Então, deem uma verificada nos CIGERTs regionais e ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? A Camila está dizendo aqui que já está inscrita, que legal. Vai ser muito legal, porque nós vamos estar ao mesmo tempo longe e ao mesmo tempo perto. Muito obrigada, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.